Olá pessoal, tudo bem? Vamos começando a aula então para a gente não se tardar muito. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre composição de funções. Também vamos ver um pouco sobre função injetora, objetora e depois vamos aprender a calcular a inversa de uma função. Vamos começar aqui com a definição de composição. Então, sejam A, B, C e D subconjuntos de números reais, onde o B está contido em C. Então, vamos considerar uma função g, que está definida do conjunto A no conjunto B, e uma função f, que está definida do conjunto C no conjunto D. Nota que, como eu disse, né, o conjunto B, que é o contradomínio da g, está contido no conjunto C, que é o domínio da f, ok? A composição dessas duas funções vai ser uma nova função, que vai ter o mesmo domínio da g e o mesmo contradomínio da f. E vai ser definida da seguinte forma: G, composição F, que também às vezes a gente lê como G bola F ou simplesmente como GOF. Isso daqui nada mais é do que a função G aplicada na função F de X. Ou seja, então eu vou pegar o número X, vou calcular a F, e no resultado da F eu vou calcular a G. Essa que é a ideia. Então, o esquema é o seguinte: então aqui eu tenho um conjunto A, B e C. Aqui para vocês eu tinha dito A, B, C e D. É que aqui nesse esquema o conjunto B e C eles foram unidos. Então, esse daqui vai ser o primeiro conjunto, esse daqui está fazendo o papel do B e do C, e este último aqui seria só o papel do D. Então, a definição que eu dei para vocês é um pouquinho mais geral, essa daqui é um pouco mais direta para esquematizar melhor a ideia. Então, qual que é a ideia? Eu vou sair de um conjunto A para um conjunto B a partir da função f, e vou ir do conjunto B para um conjunto C a partir da função g. Esse seria o caminho natural. A composição ela vai fazer um atalho, ela não vai passar pelo conjunto B. Ela vai pegar um valor de A e vai levar diretamente para um conjunto C. Vou ver aqui um exemplo. Então, tem a função f, que tem como domínio 1, 2, 3 e 4, e o contradomínio dela é o conjunto de números naturais, ok? Eu tenho aqui a função g, domínios naturais, a lei dela é essa daqui, x ao quadrado menos 1. Eu tenho a função g, que o domínio dela é o conjunto de números naturais, olha, então, este daqui é igual a esse, né, que então está contido, se é igual está contido. O contradomínio é o conjunto de números reais, e a lei dela vai ser essa daqui, raiz de x mais 1. Então, vamos calcular qual que é a composição de G com F e a composição de F com G. Então, G composta com F vai ser a G calculada na F. Então, para fazer isso, eu vou pegar e vou olhar aqui no... O domínio da minha F é só 1, 2, 3 e 4. Então, basta eu fazer essa composição só calculada aqui em 1, 2, 3 e 4. Eu vou conseguir, então, a lei da G bola F. Então, calculada em 1, então a f é x ao quadrado menos 1, então aqui vai ser 1 ao quadrado menos 1 que dá 0, então eu vou ter a g de 0, onde a g é raiz de x mais 1, então aqui eu vou ter 0 mais 1. Então raiz de 0 mais 1 é raiz de 1, que dá 1. Mesma coisa para o 2, então, primeiro aqui eu estou calculando o f de 2, que é 2 ao quadrado menos 1, que vai dar 3. Depois, então, eu vou calcular a g de 3, que é raiz de 3 mais 1, que é raiz de 4, que dá 2. Depois faço a mesma coisa por 3 e por 4. Então, quando a função tem um domínio finito, tem só alguns poucos valores, como esse caso aqui, a gente pode fazer assim, calcular as imagens uma por uma. Se é uma função como uma função do primeiro grau, que está definida em toda a reta real, tem infinitos valores para calcular, não dá para fazer assim. Então, a gente vai fazer a coisa de uma forma um pouco mais algébrica. Neste exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês que a G calculada, a G bola F, né, a G calculada em f de x, em geral, é diferente da f calculada na G de x, ou seja, a ordem da composição importa. Então, aqui, eu tenho a f bola G, então é a f calculada na G.
Eu venho aqui, qual que é a lei da G? Essa daqui. X ao quadrado mais 2x mais 1. Beleza, então eu vou pegar isso daqui e vou jogar aqui na lei da F. Qual que é a lei da F? 2x mais 1. Então eu vou trocar o x pela lei da G, que é tudo isso aqui. Então eu vou ficar com 2 vezes a lei da G menos 1. Daí aqui é só fazer as contas. 2 vezes x ao quadrado, 2 vezes 2x dá 4x, 2 vezes 1 dá 2, e menos 1, então vai ficar só mais 1 aqui no final. Agora aqui a G composta com F, então eu vou calcular a G na F de x. Então eu vou trocar aqui o x pela lei da F de x. Daí então aqui eu vou colocar aqui, onde tem x, eu vou trocar pelo 2x menos 1, que é a lei da F. Então vai ficar 2x menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 2x menos 1 e mais 1. Se eu fizer todas as contas aqui em simplificar, vai sobrar só 4x ao quadrado. Então dá para ver que a F composta com G deu essa expressão aqui, que é totalmente diferente da expressão que deu na G calculada aí com F, na G composta com F. Ok? Então aqui eu tenho alguns exercícios para treinar. Esse daqui é parecido com o primeiro exemplo. Eu tenho uma função que está definida em um conjunto finito de pontos. Tem aqui uma lei qualquer. Tem outra função que está definida no contradomínio dela, com uma outra lei. Então vocês simplesmente vão calcular o g bola f. Então vai trocar aqui onde tem o x por 4 menos x ao quadrado e jogar cada um desses valores. Mesma coisa com as demais, a ideia é sempre a mesma. E agora que esse segundo exercício é parecido com o primeiro. Aqui pede, determina a lei das composições f bola g e g bola f, considerando as seguintes funções do primeiro e o segundo grau. Então aqui eu tenho fg de vários tipos. Aqui tem 2 do primeiro grau, 2 do segundo, uma do segundo, uma do primeiro. Aqui 2 do segundo de novo, enfim. Mas a ideia é sempre a mesma. O que eu faria? Então, para me calcular o f bola g, eu ia pegar aqui a f, e onde tem x, eu ia trocar por essa expressão aqui. Ok? E assim como as demais. Aqui eu tenho as respostas, para vocês conferirem depois. Vamos seguir, porque hoje a aula vai ser um pouquinho mais longa do que o normal, né? Eu combinei com você sempre ser curta, mas eu acho que até umas 7h30, no máximo, a gente está terminando. Não vai ser tão longa, vai ser acho que só um pouquinho maior. Então, agora a gente vai ver o que o objetivo é chegar na função objetora, mas então vamos por partes. Antes de definir o que é uma função objetora, a gente precisa saber o que é uma função sobrejetora. Olhando aqui no esquema, fica um pouco mais fácil. Uma função vai ser sobrejetora quando todos os pontos no contradomínio dela vai ser imagem de alguém do domínio. Ou seja, não vai sobrar nenhum ponto aqui. Ok? Agora, quando que uma função é injetora? A função é injetora quando todos os pontos do domínio... não, como que eu posso explicar melhor? Quando um ponto do domínio, quer dizer, quando um ponto no contradomínio, aqui no B, onde as flechinhas estão chegando, só recebe um ponto do domínio. Ou seja, voltando aqui no exemplo, não poderia acontecer como aconteceu aqui, que esses dois pontinhos vieram parar no mesmo lugar, ou seja, esses dois pontos teriam a mesma imagem. Então, isso aqui caracteriza uma função que não é injetora. Para ser injetora, isso não pode acontecer. Cada pontinho só pode... Para cada imagem, só pode ter um ponto no domínio. E ela vai ser bijetora quando tiver as duas propriedades ao mesmo tempo. Quando todo mundo tiver uma imagem e para cada imagem só tem um ponto no domínio. Então é o que a gente chama de que as setas são paralelas, né? Que é o caso perfeito.
Então, aqui eu vou comentar um pouco sobre as duas funções que a gente já estudou, a do primeiro e a do segundo grau. A função do primeiro grau, ela é sobrejetora e injetora, ela tem as duas propriedades. Então, na verdade, a função do primeiro grau ela vai ser bijetora. Uma outra maneira de ver isso é o que a gente chama aqui do diagrama das retas paralelas. Se a gente cortar o gráfico por retas paralelas, ok, e cada ponto do gráfico for atingido apenas uma vez por essas retas, então quer dizer que ela é injetora, ok? E se tu puder estender essas retas infinitamente para cima e para baixo, sempre encostar em alguém do gráfico, então ela é sobrejetora. Agora, para outra tipo de função que a gente estudou, que é a função do segundo grau, essa daqui ela não vai ser sobrejetora e não vai ser injetora, ela não vai ter nenhuma das duas propriedades. Então, olhando aqui, ó, quando eu passo as retas paralelas sempre vão tocar em 2 pontos, ou quase sempre vão tocar em 2 pontos, né? Isso quer dizer que ela não é injetora. E se eu estendesse mais para baixo aqui, ia ter pontos onde a reta não ia tocar em nenhum ponto, as retas paralelas não iam tocar em nenhum ponto da parábola. Isso quer dizer que não é sobrejetora. Então, não tem nenhuma das duas propriedades. Mas a gente vai trabalhar nessa função de segundo grau a fim de não ela completa, ela, da maneira como a gente conhece, não é nem sobrejetora nem injetora, mas a gente vai fazer uma modificação nela para que ela se torne tanto sobrejetora quanto injetora, ou seja, vamos fazer restrições no domínio e na imagem da função de segundo grau para ter uma função bijetora. Então, aqui, primeiro vamos restringir o contradomínio para formar uma função sobrejetora. Então, o que eu estou querendo dizer? Em geral, a gente pensa no contradomínio como todo conjunto de números reais, mas então o que eu vou fazer? Eu vou descartar essa parte aqui de baixo. Na aula passada, né, a gente viu como que calcula a imagem dela, então eu vou trocar o contradomínio justamente pela imagem dela. Assim eu vou conseguir tornar ela sobrejetora. Então, vou começar aqui restringindo o contradomínio para formar uma função sobrejetora. Então, em vez do meu contradomínio ser todo conjunto de números reais, vai ser simplesmente o B vai ser aqui o intervalo que começa no y do vértice vai ter mais infinito, quando o A for positivo, ou vai ser de menos infinito ao y do vértice quando o A for negativo, né? Como a gente tinha visto na aula passada, são as duas possibilidades de imagem para a função de segundo grau. Ok? O y do vértice era aquele calculável como menos delta sobre 4a. Ok, então fazendo isso a gente já tem metade do problema resolvido. Agora eu quero transformá-la numa função injetora. Então o que eu vou fazer? Eu vou, então, em vez de trabalhar com a parábola inteira, eu vou cortar a parábola no meio. Eu vou ter que trabalhar com um dos dois ramos da parábola. Ou eu posso calcular do ramo que vai de menos infinito até o x do vértice, que vai ser este ponto de mínimo aqui. Nesse caso aqui, neste exemplo, está em zero, né? Não precisa estar em zero o x do vértice, mas o x do vértice sempre vai ser esse ponto de mínimo, onde que a partir do x do vértice é que os valores começariam a se repetir. Então, eu posso pegar o ramo esquerdo, que vai de menos infinito ao x do vértice, ou o ramo direito, que vai x do vértice a mais infinito. Aí vai depender do problema que eu estiver resolvendo. Às vezes pode ser interessante escolher esse, ou às vezes escolher esse. Em geral, por padrão, a gente, se não tiver nenhuma indicação, nada que motive, a gente costuma escolher sempre esse aqui, do x do vértice a mais infinito. Se não tiver nenhum motivo especial para escolher o outro, né? Em geral, quando tanto faz, a gente escolhe esse. Então, aqui um exemplo. Determine conjuntos maximais A e B que tornem a seguinte função bijetora. Então, aqui eu tenho uma função de A e B com a seguinte lei. Então, uma função de segundo grau. É justamente para fazer o que a gente estava vendo. Então, primeira coisa aqui, como x de V, o x do vértice, como é que eu calculo o x do vértice mesmo? Menos B sobre 2A. Então, esse é menos 5 sobre 2 vezes 2, 5 quartos, né? Então, aqui eu escolhi o intervalo para ser o domínio, o A, que vai de 5 quartos a mais infinito, como eu comentei com vocês.
Como é que eu posso escolher qualquer um dos dois? Eu escolho o ramo positivo, ok? E aqui, como o OA é positivo, então a imagem vai ser do y do vértice a mais infinito. Então, aqui calculei o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, deu menos 9 oitavos. Então, a imagem vai ser de menos 9 oitavos a mais infinito. Então, os conjuntos A e B que eu estou procurando é esse aqui, de 5 quartos a mais infinito e de menos 9 oitavos a mais infinito. E o gráfico da função seria esta meia parábola aqui. Daí aqui tem alguns exercícios, né, que é para repetir aqueles passos ali que eu fiz em cima. Então, aqui o que tem que fazer basicamente é calcular o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice vai ser para determinar o domínio. O y do vértice vai determinar o contradomínio. Só tem que prestar atenção em qual valor de A para ver se pega do y do vértice a mais infinito ou de menos infinito até o y do vértice. São as duas possibilidades. Aqui a gente tem uma série de exercícios para vocês treinarem com as respostas. Agora, então, o último tópico da aula de hoje, que é a função inversa. Então, o que é a função inversa? É um conceito que vem a partir da ideia de composição de funções. Então, eu vou dizer que a função g é inversa da função a, se quando eu compor as duas, uma desfaz o que a outra fez. Ou seja, se eu calcular f composta com g, ou g composta com f, e calculada em x, o resultado vai ser x. Ou seja, quando eu calcular a composição em um número qualquer, o resultado sempre vai ser o mesmo número. Ou seja, ela não vai ter nenhum impacto nesse número. E isso tem que valer tanto para quando eu calculo a g com a f, ou quando eu calculo a f com a g. Nos dois casos, tem que sempre dar o x. A gente diz que isso daqui, então, que a g composta com f vai dar identidade. Tanto o f composta com g vai dar a função identidade, que é a função que sempre leva um número nele mesmo. E quando isso acontece, então, eu vou denotar g de x como f elevado a menos 1. Essa notação de elevar a menos 1 quer dizer que é a função inversa. E não que eu estou elevando a potência a menos 1. Ok? Aqui uma observação, né? Se g é inversa de f, então f é inversa de g, porque por causa dessa propriedade aqui, que diz que tem que valer essas duas coisas. E logo, então, a inversa da inversa de f é a inversa de g, que é a própria f. Ou seja, quando eu calculo a inversa da inversa, eu volto para a função original. Aqui só em diagramas, né? Então, se a f vai de A em B, a f na menos 1 vai de B em A, desfazendo tudo que a f fez. Um exemplo, vamos mostrar que a seguinte função aqui, que está f definido de 0 a mais infinito e com imagem de menos 1 a mais infinito, definida por x ao quadrado menos 1, e a g com domínio de menos 1 a mais infinito e imagem de 0 a mais infinita, definido por raiz de x mais 1, são inversas. Então, eu simplesmente tenho que calcular o g bola f, o f bola g, e nos dois casos ver que isso simplesmente vai dar x. Então, aqui eu vou pegar g e vou trocar o x pela lei da f, que é x ao quadrado menos 1, ok? Então, aqui vai ficar, vou aplicar agora a lei da g, então vai ser raiz, aqui onde tem x eu coloquei x ao quadrado menos 1, mais 1, vão se cancelar, vai ficar raiz de x ao quadrado, que é módulo de x, mas como todos os meus x que eu estou considerando são números positivos, módulo de x é o próprio x. Então, g composta com f deu x, ou seja, g composta com f é a identidade. Agora, f composta com x, então eu vou pegar f e vou calcular na lei da g. F composta com g. Então, eu vou pegar a lei da g e elevar ao quadrado, subtrair 1, que essa é a lei da f. Então, aqui, o quadrado e a raiz vão se cancelar, então vai ficar x ao quadrado mais 1 menos 1, que vão se cancelar, o mais 1 menos 1, vai sobrar só o x. Então, de novo, f composta com g deu a identidade, portanto, f e g são funções inversas uma da outra.
Aqui eu tenho o teorema, então, que vai, digamos, linkar tudo que a gente viu, que diz que uma função possui uma inversa, se e somente se ela for bijetora. Então, isso daqui amarra os conteúdos que a gente viu ao longo dessa aula. Aqui, como está escrito aqui, o teorema acima fornece a condição fundamental para determinar se uma função possui inversa. Como nós vimos na seção anterior que toda função do primeiro grau é bijetora, então é sempre possível obter uma inversa para tal tipo de função. Entretanto, as funções de segundo grau, com seu domínio e contradomínio originais, não são bijetoras. Sendo assim, só podemos obter a inversa se essa função tiver com os domínios e contradomínios restringidos, da forma que nós vimos na seção anterior. Para determinar a função inversa de uma função bijetora dada, nós utilizamos a seguinte relação. Se o y é igual a f de x, então a f na menos 1 de y é igual a x. Esse daqui, digamos que é o processo para calcular a função inversa. Vamos ver como a gente aplica isso aqui num exemplo. Vamos determinar a inversa da seguinte função do primeiro grau. Uma função definida da reta na reta, né, porque é do primeiro grau, cuja lei é 2x menos 8. Então, y igual a f de x, então o y vai ser quem é o f de x? É 2x menos 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x. Então, vou passar o 8 para o outro lado, né? Estava subtraindo, passa somando e passo 2 dividindo. Então, x é y mais 8 menos 2, ou, reorganizando as coisas, é metade de y mais 4. Se vocês prestarem atenção, eu cheguei aqui, só estou com as coisas fora de ordem, né? Eu estou aqui x, que eu tinha aqui x, igual, e daí então aqui f na menos 1 de y, e aqui eu tenho essa expressão. Logo, essa expressão aqui é o f na menos 1 de y, ok? Ou seja, a f na menos 1, a função inversa, vai ser dada por 1 meio de y mais 4. Ou ainda podia voltar e escrever com x, caso vocês queiram, né? Porque o nome da variável aqui não importa. Eu posso escrever f na menos 1 de y, f na menos 1 de x, f na menos 1 de a, f na menos 1 de b. O nome que eu dou para a letra é indiferente. Só que como eu uso sempre x e y, eu prefiro deixar para manter uma coerência na notação. Agora, então, aqui mais um exemplo. Vamos determinar a inversa da seguinte função de segundo grau, que teve seu domínio e contradomínio restringidos de forma conveniente. Então, aqui eu tenho a função g, que vai de 1 a mais infinito, e com imagens em 0 mais infinito, cuja lei é x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, aqui eu já fiz uma restrição no domínio e no contradomínio para ela ser bijetora. Ok? Então, como que eu vou fazer as contas? Vou começar igual. Eu sei que y é igual a g de x. Logo, y é igual à seguinte expressão de segundo grau. O que eu vou fazer? Eu vou passar o y para o outro lado e vou juntar ele com a constante. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 2x mais aqui uma constante e o y. Ok? E agora, então, eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, aqui o a vai ser 1, o b vai ser menos 2 e o c vai ser 1 menos y. Assim eu consigo calcular o x, fazendo as contas. Então, vou ter 2 mais ou menos aqui, 4, menos 4 vezes 1 menos y. Aqui é dar 4 menos 4 que dá 0, e é dar menos com menos mais, é dar raiz de 4y. Então, eu posso tirar o 2 para fora, vai ficar 2 mais 2 raiz de y, dividindo por 2, então vai ficar 1 mais raiz de y. Então, assim eu consigo a lei da minha função inversa. Logo, a minha g na menos 1, então vai ser a função que vai de 0 a mais infinito, com imagens de 1 a mais infinito, onde a lei dela, g na menos 1 de y, é simplesmente 1 mais raiz de y. Então, aqui eu quero destacar mais algumas propriedades. A gente ainda não vai usar essas propriedades nessa aula.
Então, aqui, como eu estava vendo, eu ainda vou destacar mais algumas propriedades, mas que a gente não vai usar por agora, mas já vou deixar elas listadas porque mais para frente elas podem ser úteis. Primeira propriedade é que C, F e G são duas funções bijetoras, onde podemos calcular o F bola G e o G bola F, ok? Então, se eu calcular a inversa da composição, isso é a mesma coisa que eu calcular a inversa de G composta com a inversa de F. Nota que eu posso distribuir o menos 1, só que eu tenho que mudar a ordem da F e da G. Então, essa é uma propriedade. Outra propriedade é mais geométrica, que se eu tenho, então, aqui a reta y igual a x, que é a reta identidade, que corta o primeiro quadrante aqui em 45 graus, então, o gráfico da f e o gráfico da g são simétricos, é como se eles fossem espelhados em relação a essa reta. O gráfico da f da inversa dela. Então, isso sempre acontece com uma função em sua inversa, uma propriedade interessante. E agora, então, a gente vai ter mais alguns exercícios, que então determinar as inversas das funções do exercício 431, utilizando as questões no contradomínio apresentadas nas respostas. A gente vai voltar aqui, então, eu vou pegar essas funções aqui, eu vou vir aqui nas respostas, né? Então, o A e o B aqui está dizendo quem vai ser o A e o B que eu vou usar. E vou, então, calcular a inversa, usando o processo que a gente viu. E era isso, como eu tinha comentado com vocês, até acertei bem o horário, disse que não ia me passar muito das 7h30, não passei mesmo. Achei que talvez ia demorar um pouquinho mais, mas até que não demorou. O conteúdo da aula de hoje acho que talvez foi um pouco mais pesado do que o que a gente vinha estudando nas últimas aulas. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode se sentir à vontade. Ou se quiserem perguntar alguma coisa das últimas aulas também. Ou se ninguém quiser perguntar nada, enfim, estão dispensados. Acredito que agora é resolver os exercícios para tentar fixar bem o conteúdo e ver as dúvidas que surgem aí ao longo do processo. Sim, qualquer coisa pode mandar dúvida por e-mail, ou também, se quiser, pode me mandar um e-mail para a gente marcar uma reunião no Meet para tirar dúvidas de forma síncrona, que às vezes a pessoa consegue se explicar melhor qual é a dúvida do que simplesmente por e-mail. Mas às vezes também a vantagem do e-mail é que tu tem a possibilidade de tirar uma foto da tua resolução e enviar, né? Para mim poder analisar e te dar um feedback. Às vezes também isso fica difícil na. Então tem as dificuldades da distância, né? Então eu tenho a conversa mais direta, assim, na reunião às vezes ajuda a esclarecer as dúvidas, mas também o assíncrono, enviando uma foto e recebendo feedback, também tem suas vantagens. Então, enfim, temos esses dois modos, daí como vocês preferirem. Beleza. Obrigado, professor. Merece.